Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão. Mais uma semana, hein? O tempo passa voando, passa tão depressa que já tá chegando o dia de ver o resultado da nossa enquete. Hoje é dia 9, quarta-feira, dia 11, vou reunir aqui os médicos para a gente conversar sobre menstruar ou não. E você já respondeu para mim se você quer menstruar ou não? Se você quer embarcar nessa onda ou não e por quê? Se você ainda não fez isso, ainda dá tempo, ó, só 2 dias, tá bom? É fácil escrever para mim, saudefeminina@redemulher.com.br ou pelo correio, programa Saúde Feminina, Rede Mulher, Avenida Miruna, 713, o nosso CEP 040 84 002, aqui em São Paulo. Então você me escreve e me conta se você quer menstruar ou não. Ou me escreve por outro motivo, como você quiser, né? Agora, se você quiser dar aquelas voltinhas legais na internet, entre nos nossos sites www.redemulher.com.br ou no meu site www.isabel com S, Vasconcelos com 2 L's.com.br. Estou mostrando meu site para você hoje porque ele mudou, olha lá que bonito. Mudou tudo, eu mudo todo sábado, tem texto novo, já saiu aquela história de menstruar ou não, tem um conto lá para você e muda toda semana o meu site. Agora da Rede Mulher, minha amiga, é todo dia ali mesmo, muda toda a programação, muda tudo para você, tá bom? Então é isso, agora eu vou ali porque eu quero saber qual é a efeméride que o nosso livro nos reserva para hoje. Vamos ver? Bom, essa aqui é de ontem, ó, porque hoje é dia 9, mas essa aqui é importante. No dia 8 de abril de 1973, morreu o pintor Pablo Picasso. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, em 25 de outubro de 1881. E ele era filho de um professor de artes plásticas e teve seu talento reconhecido ainda quando ele era pequeno, ainda quase criança. Diferente do Van Gogh, que eu falei outro dia aqui pra você, né? Que sofreu, achava que não sabia pintar, não tinha dinheiro, vivia às custas do irmão. Picasso não. O Picasso sempre soube negociar muito bem as obras dele, ou sempre teve muito bons marchands. O fato é que ele ficou rico com a arte, o que é uma coisa meio assim, né? Meio exceção nesse meio. Para você ter uma ideia, aos 14 anos ele já estava na Academia de Artes de Barcelona, né? E ele próprio admitiu que ele sofreu um grande impacto e muita influência de Toulouse-Lautrec e Cézanne, mas acontece que não tem. A arte dele é realmente única, sempre, em qualquer das muitas fases da pintura de Picasso, que morreu dia 8 de abril de 1973. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa interessante, a saúde mental das mulheres e a mídia, né? Será que a mídia tem alguma coisa a ver com a nossa saúde mental? Não sei. Por isso eu convidei 2 pessoas muito legais para conversar com você. Dr. Contardo Caligares, que é psiquiatra e articulista lá da Folha, né? Se você é como eu... Oi, doutor, muito prazer, por favor. Lê o doutor Contardo toda quinta-feira na Folha de São Paulo e a doutora Maria das Graças, da Escola Paulista de Medicina, que eu recebo mais uma vez com muita alegria aqui no Saúde Feminina. Obrigada, doutora. Tudo bem? Por favor. Tudo bem? Bom, e aí, será que a nossa saúde mental tem realmente alguma coisa a ver com a mídia? O que o senhor diria? Eu diria que a mídia pode ser muito perigosa para a saúde mental das pessoas. Por exemplo, posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, uma revista que geralmente eu gosto, mas essa semana a revista Época sai com uma capa sobre cirurgia plástica. É uma reportagem, é uma capa na qual não tem nenhuma palavra sobre qualquer tipo de problema relativo à cirurgia plástica. A única coisa que diz é novas tecnologias permitem de alcançar as formas perfeitas. Ponto. Então isso é suficiente para enlouquecer muitas pessoas. Não tem nenhuma palavra quanto ao fato que quando a gente passa da 3ª ou 4ª operação, provavelmente entra num caminho que nunca mais vai parar, vai fazer 60 ou 70 e nunca nenhuma conclusão será conclusiva se dá para usar. Bom,
não tem nenhuma palavra sobre isso. Isso é um caso onde a mídia, por exemplo, não faz muito bem para a cabeça, não. Doutor, o que a senhora diria? Eu fico pensando uma coisa assim, Isabel, eu acho que basta a gente refletir um pouco sobre o modelo de mulher, né, que as diversas formas de comunicação, né, da mídia estão vendendo, né, ou estão propondo, né? Então são mulheres esteticamente impecáveis, né? Quer dizer, a exigência estética para a mulher hoje é altíssima, né? Ela tem que ter medidas perfeitas, ela tem que ser belíssima, ela tem que ser maravilhosa, né? E então eu acho que o modelo de mulher que está sendo proposto hoje pela mídia é um modelo muito cruel, do meu ponto de vista, para a esmagadora maioria das mulheres. Bom, já era cruel quando faziam com que a gente fosse um palito de magra, né? Não é? Agora é cruel porque faz a gente ter silicone pelo corpo inteiro. Então isso não é muito bom. Mas como é que é essa coisa, como é que a gente aí se protege de tudo isso? Como é que a gente mentalmente vai se proteger de um negócio desse? Bom, a mídia tem uma responsabilidade, porque se poderia falar dessas coisas, e mesmo elas são em alguma medida inevitáveis, né? Bom, é uma sociedade que funciona a partir de modelos e a tentativa de ser mais ou menos adequado ao que são os modelos propostos. Bom, então não vale a pena também imaginar que a gente vai, que nem Dom Quixote, mudar o mundo, a maneira das pessoas se olharem no espelho, porque também a gente se olha no espelho. Começar diferentes. Mas acho que a mídia tem uma responsabilidade, poderia ser um pouquinho mais crítica na apresentação das coisas. Uma coisa, por exemplo, que ninguém nunca lembra falando nisso, eu cansei de encontrar homens absolutamente insatisfeitos com o fato de suas mulheres, ou das mulheres que eles amam, terem feito uma cirurgia plástica, e não necessariamente porque a cirurgia teria dado errado, simplesmente porque não querem lidar com esse tipo de formas artificiais, ou nem querem nem saber que tem silicone nos peitos, preferem de muito que os peitos sejam como devem ser. É engraçado, nunca se fala disso, sempre se imagina que os homens seriam, que maravilha, tem silicone no tornozelo, não, por quê? Tem no cérebro silicone. Pode ser, de repente, né? E a mulher, por exemplo, agora os homens estão colocando silicone para dar uma aparência de peito malhado. De músculos, né? E fica meio estranho, né? Porque aí o peito cresce, mas o braço fica fininho, então um aspecto meio estranho. Mas você acha que uma mulher gosta de encontrar esse negócio siliconado no peito de homem? Não é bem isso que as mulheres estão procurando nos homens, né? E parece que não é isso também que os homens estão procurando nas mulheres. O que a senhora diria, doutora, sobre isso? Eu não sei, eu acho que tem uma coisa... Porque o que eu estou querendo é que a minha telespectadora lá em casa comece a se proteger um pouco desse negócio, né? Desta imposição, né? Acho que nós somos hoje muito passivas, né, diante disso tudo. Eu acho que falta um pouco pensar, sabe, Isabel? Eu acho que falta pensar um pouco a vida e pensar um pouco a mulher, e acho que o homem também, né? Precisa pensar um pouco sobre o seu lugar nas relações e sobre o seu lugar na vida, sabe? Eu acho que a gente acaba fazendo muita coisa para atender às expectativas que vêm de fora, as expectativas que vêm da sociedade, que vêm da cultura, que vêm do outro, né? E eu acho que a gente para muito pouco para pensar no que a gente quer, que tipo de vida que a gente quer ter, que tipo de relacionamentos interpessoais a gente quer cultivar, que tipo de expectativas a gente quer eleger como mais prioritárias na vida. Eu acho que a gente vai nesse movimento aí, enfim, vai sem pensar, vai fazendo as coisas muito sem pensar, muito sem crítica, muito sem avaliar a quem está atendendo, sabe? Eu acho que falta pensar mesmo, pensar assim, pensar a vida, pensar o seu lugar nas relações, pensar o seu lugar dentro do casamento, pensar o próprio casamento, pensar o projeto de vida afetiva, pensar a sexualidade, pensar a vida sexual também, né? Eu acho que falta pensar do meu ponto de vista. Agora, quando a mídia
coloca esses modelos, mas sempre colocou. É isso que eu penso, de repente, que sempre colocou, desde que ela existe e antes até. Os pintores pintavam aquelas mulheres gorduchas e aquilo era um modelo de beleza no outro século, outro século, não é? Então sempre colocou, né? Será que sempre gerou tanta ansiedade quanto gera hoje? Porque me parece que gera, né? Estou errada, doutor? Sim, não, certo que gera uma ansiedade relativa a um sentimento de inadequação muito grande. Não? Isso não sei nem se é inteiramente a responsabilidade da mídia, de alguma forma a sociedade na qual vivemos é organizada desse jeito, a gente vive fundamentalmente através dos olhos dos outros, ou pelo menos tentando adivinhar o que os outros veem quando eles olham para nós. Mas uma mudança na mídia acho que está acontecendo, não sei, pode ser que seja muito superficial, apenas uma impressão. Eu sempre pensei que a vocação da mídia, sobretudo da mídia jornalística, fosse de apontar para os lugares de crise, os lugares onde as coisas não funcionam direito. Não é? Fosse mostrar, olha, sim, tem cirurgia plástica, mas às vezes não funciona, tem uma pessoa que ficou doente, também tem pessoas que, muito bem, funciona, mas não ficam satisfeitas. Bom, e isso não é só na história da plástica, acontece também, com, por exemplo, com o sofrimento mental. A mídia deveria, em princípio, a vocação jornalística, dizer, olha, se existem, sei lá, ansiedade, depressão, existem tentativas de curas, mas não existe chazinho mágico, entende? Bom, os números são esses, é difícil, é complicado. Bom, a minha impressão é que hoje a tendência é outra, é uma espécie de vender o sucesso, o remédio certo. A mídia está tomando mas não é só vender no sentido comercial, tomando uma atitude assim, de, o que interessa é, tem um problema, tem uma solução. Aliás, a solução está lá antes do problema. Eu acho que cria o problema, né? Aliás, cria o problema. A solução. Cria o problema para vender a solução, né? Olha, a gente ainda nem falou, a Renatinha já estava me dizendo aqui que eu tenho que ir para o intervalo, mas a gente ainda nem falou um montão de coisa importante, como esse negócio da música, né? Essa nova imagem que a mulher está tendo aí na música, que parece, para mim, pelo menos, um passo aqui para trás. Então, eu vou para aquele intervalinho, mas nós voltamos já já aqui pela sua Rede Mulher, de norte a sul, o canal da mulher brasileira. Até já. Olá pessoal, quero ser a sua personal trainer de todos os dias aqui na sua Rede Mulher, de segunda a sexta-feira, te espero. O ser humano necessita de palavras de ânimo e crescimento. Gostamos de meditar sobre a fé e as promessas de Deus. Baseado nesta necessidade, o bispo Edir Macedo apresenta o seu novo livro, Mensagens que Edificam. Universal Produções, televendas 0800 24 59 11. Nascida no apogeu da Segunda Guerra Mundial, a aviação de caça da Força Aérea Brasileira mantém nos dias de hoje o mesmo profissionalismo de seus precursores, assegurando por meio de um preparo continuado a soberania do espaço aéreo brasileiro. Força Aérea Brasileira, asas de um povo soberano. Todos os dias, milhões de moedas saem de circulação porque as pessoas acham que elas não têm valor. Isso causa confusão no comércio, aborrecimentos na hora do troco e um grande prejuízo para a economia do país. As moedas têm valor. Coloque suas moedinhas para circular. É bom para você, é bom para o Brasil.
O Estilo e Moda dessa segunda-feira está imperdível. Vou bater um papo aqui com o chefe de cozinha Joaquim Gomes, que vai estar pratos para Páscoa, para o domingo de Páscoa. Que delícia! Você vai aprender aqui, vai ter sugestões também. E tem moda, gente, moda feminina. Quem é que mulher que não gosta de ver roupa aqui? A gente vai ter um desfile lindíssimo também, e com a consultora Margarete Medeiros, e tem o musical do meu amigo Gilberto, aquele cantor francês que canta divinamente. E eu vou estar te esperando aqui, hein, tá? Oi, minha amiga, o seu programa Saúde Feminina, hoje falando sobre a mulher e a mídia, né? A saúde mental das mulheres e a mídia. Eu estou aqui com muita alegria com o Dr. Contardo Caligares e com a doutora Maria das Graças, ambos são psiquiatras. O Dr. Contardo Caligares, você está lembrada, né? Se você mora aqui em São Paulo, se você costuma ler os jornais de São Paulo, você sabe que todas as quintas-feiras ele está lá nos brindando com aqueles pensamentos intrigantes e maravilhosos na última página, né? Na contracapa da Folha Ilustrada, não é isso, doutor? Bom, nós fomos para o intervalo, estávamos falando desse negócio de corpo, da mídia não apresentar a solução antes do problema, e a coisa também da depressão, né? O remédio, a coisa, e todas essas soluções, e essa tirania da forma, né? Que nós estamos aparentemente vivendo. Mas será que, na verdade, nós estamos tão preocupadas assim? A senhora falou, né, doutora Maria das Graças, que nós precisamos pensar, saber o que a gente realmente quer. Como é que o senhor vê, doutora, a mulher? O senhor vê a mulher de hoje preocupada com isso realmente? Ou é tudo frufru? Ou é tudo aparência? Não é? Preocupada, acho que sim, porque, sabe, no fundo, isso... vivemos num mundo onde cada vez mais faltam indicações explícitas e claras sobre o que a gente tem que fazer na relação com os outros e como a gente tem que se comportar. Isso não é uma coisa que eu esteja lamentando, porque é um mundo de ódio, estou bem feliz de viver nele. Mas é claro que no mundo rural, por exemplo, onde a função de cada um é claramente definida a priori, bom, as coisas são mais simples. Nós vivemos num mundo, sobretudo, urbano. O Brasil, aliás, é um país urbano, o país inteiro é quase urbano. Quer dizer, quase o país inteiro é urbano. É um mundo onde o comportamento é uma questão enigmática, não é claramente prescrito, não tem um livro que diz como é que a gente tem que se comportar, é uma questão que a gente se coloca sempre. Como é que se entende se alguém nos ama ou não? Como é que se verifica isso? O campo de incerteza é grande e conserva os nossos próprios sentimentos. Será que eu estou gostando mesmo disso, daquilo, de fazer isso ou aquilo? Uma incerteza quanto ao nosso próprio desejo, a escolha do que queremos fazer na vida. Isso é verdadeiramente um traço da modernidade e não vai mudar. Mas é claro que frente a isso prolifera. Isso se torna um mercado, né? Um mercado de sugestões, e a mídia ocupa esse mercado. Então, está precisando saber indicações, aqui vai, indicações de comportamento é assim. Então, tem coisas que são simples, como é que a gente come oliva com palito, azeitona com palito, desculpa, eu sou italiano, é uma palavra horrível, azeitona com palito, o que a gente faz com caroço? Aí uma página e meia explicando, bom, isso é fácil. Agora, como é que a gente encontra um parceiro amoroso já é um pouco mais complicado. É bem mais complicado. Agora, uma pessoa bem resolvida, com uma mulher que está numa relação legal, num casamento bom, que está levando a vida e tal, eu acho que passa batido tudo isso, né? Eu acho que tem mais chances de passar batido, né? Quer dizer, se a pessoa se sente afetivamente atendida, né? E se sente atendendo também afetivamente a pessoa que ama, eu acho que aí a pessoa fica mais centrada, né, e consegue analisar ou avaliar mais criticamente tudo aquilo que é externo a essa vivência, né? É a minha forma de pensar. Uma coisa que eu estava pensando também, Isabel, daquilo que a gente vinha conversando antes, é assim, eu acho que a mídia, nos últimos anos, ela ganhou, últimas décadas principalmente, ela vem ganhando um espaço cada vez maior na vida das pessoas, né? Já vista a multiplicidade de emissoras de TV, de rádios, quer dizer, como vem aumentando mesmo, a quantidade de títulos de revistas também é uma coisa impressionante no Brasil nos últimos 15 anos, para uma loucura. Então, eu me arriscaria a dizer, a despeito de não ter lido nenhuma pesquisa sobre o tema,
que, sem dúvida nenhuma, o homem e a mulher da segunda metade deste século que acabou, né, sem dúvida nenhuma é um homem e uma mulher muito mais submetido aos poderes e aos modelos da mídia do que foi o homem da primeira metade do século, e nem se fala da época do Botticelli, da época em que se pintavam as mulheres gordinhas, né? Que felicidade, né? Se fosse assim, ai meu Deus, adeus regime. Também tinha as magras, coitadas. Também que sofriam, né, doutor? Que aí precisavam engordar. Quer dizer, não, é horrível esse mundo, sempre botando. Eu acho que o poder aumentou muito. Eu acho que o poder do modelo, o poder da mídia aumentou muito. E aí eu fico pensando na coisa da autoestima. Sabe? Para fazer um casamento com a tua pergunta que você fez agora. Eu fico me perguntando como é que fica a autoestima da mulher. Que não está no padrão, né? Que não está no padrão, não é? Que é proposto maciçamente e massivamente. Pois é, e aí? Como é que fica a autoestima dessa mulher? O que pode acontecer com ela mentalmente? Será que pode virar doença? Pode gerar algum transtorno aí? Não, isso sem dúvida, mas, enfim, a autoestima é sempre a ideia que nós temos do que os outros pensam da gente. Ela não se decide de fato. Ele pode parecer se decidir na frente do espelho, que a gente interroga, mas de fato, em última instância, nós vemos no espelho, quando constatamos cada manhã com que cara nos acordamos, nós vemos no espelho o que imaginamos que os outros estejam vendo quando eles passam por nós e nos dão uma olhada, né? Então, autoestima é um termo correto, interessante, mas no fundo o que ele designa é como é que a sociedade, ou como nós imaginamos que os outros nos veem. Não é uma coisa... E também não é exatamente como a gente se vê. Claro, né? Que não. E no meio disso, no meio desse percurso onde tentamos imaginar como os outros nos veem, evidentemente a mídia se insere nos dando uma ideia de como eles poderiam estar nos vendo, de quais seriam os requisitos para que eles nos olhem com simpatia. Agora, tudo isso é muito chato, não tem dúvida, mas não podemos esquecer, voltando para o que a doutora Maria da Graça dizia antes, que esses homens ou mulheres dos primeiros 50 anos do século ou dos séculos passados, sem dúvida, eram menos expostos a esse risco e talvez confrontados de uma maneira menos aguda a essa proliferação de modelos, porque afinal cada revista é um modelo de um certo ponto de vista. Mas, por outro lado, eram também infinitamente menos livres do que a gente. Eram confrontados a prescrições, o que também não é necessariamente melhor. Digo isso só para que não tem por que ser nostálgicos, né, de um mundo que não é o nosso. O problema é como viver com isso. E, de alguma forma, aquelas revistas são também um campo da nossa liberdade, porque a opinião pode mudar. Porque, como você disse, o ano passado eram os palitos, esse ano são as brasileiras, já não são mais. Voltaram os palitos, ou um palito de tipo diferente. Claro que não somos nem eu nem você quem decidimos assim, sozinhos. A partir de amanhã é palito, não. Mas, de uma certa forma, também somos nós que fazemos a vida e a evolução desse conjunto de opiniões que são tão importantes na nossa vida. Então, a mídia responde ao que a gente quer. Então, é também uma parte de nossa liberdade. Mas ela não vai deixar a gente doente, é isso que eu quero saber. Não vai chegar a esse ponto. Como é que a senhora vê, doutora? Eu acho que eu faria uma distinção entre autoimagem e autoestima, né? Eu acho que a autoimagem, sem dúvida nenhuma, a imagem que cada um de nós tem de si mesmo, né? Eu acho que ela está muito influenciada também pela forma como o outro me vê. Ou até, eu diria diferente, como eu imagino que o outro me vê. A percepção que eu tenho de como o outro me vê. Né? Eu acho que, sem dúvida, esse é um dos elementos que influenciam muito a construção da minha própria imagem e da minha percepção da minha imagem. E eu acho que isso entra na autoestima, né? Entra poderosamente na questão da autoestima. E eu acho que muitas mulheres hoje, eu estava falando, usei a palavra crueldade no primeiro bloco, para me referir à questão dos modelos, porque eu acho que muitas mulheres hoje em dia estão experimentando uma sensação de inadequação
sabe? Quando vão a uma piscina e colocam um maiô e não tem as formas que, digamos assim, que as modelos exibem, né? Quando põem um vestido, quando tem que comprar uma roupa para ir a uma festa e não podem usar aquele modelo maravilhoso que saiu na revista tal ou qual. Então, eu acho que as mulheres estão experimentando uma certa sensação de inadequação com repercussões na autoestima, sim. Eu tenho escutado isso no consultório, eu tenho sentido isso, eu tenho podido observar isso. A gente tem que fazer uma crítica, então, sobre isso, da própria imagem, né? Agora, tem uma coisa interessante que eu estava pensando aqui. Quando vieram as twigs da vida, aqueles modelos, né, super magras, e que hoje está mudando um pouquinho por causa dos silicones, da exigência de ser popozuda ou peituda, né? Assim, é maior o negócio, né? O corpo mudou, a forma do corpo. Mas quando vieram esses modelos das mulheres super magras, é que começaram a aparecer as anoréticas e as bulímicas. Ou eu estou errada? Não, sem dúvida. Eu acho que foram fenômenos mais ou menos coincidentes do ponto de vista de tempo, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, haja visto que a bulimia e a anorexia é uma doença da mulher jovem, da mulher adolescente, né? E, infelizmente, muito frequente entre as modelos, né? Entre as modelos entre também, as modelos, né? muito porque frequente. Essas doenças, elas são consequências das dietas ou não? Não das dietas. Eu não veria como uma doença consequente da dieta. Eu veria como, inclusive, é uma doença na qual existe uma distorção de imagem corporal. Né? Nesse sentido, eu acho que esse modelo da mulher muito magra, da mulher excessivamente magra, que eu acho que até foi interessante, porque eu tenho a impressão que a partir da proposta desses modelos, a gente começou a fazer uma certa crítica. Muita gente começou a fazer uma certa crítica quando esses modelos surgiram, né? Mas fecha parênteses. Eu acho que a questão da anorexia e da bulimia tem sim um agravamento maior por ocasião da proposição desse modelo estético. Eu acredito que sim. Pois é, e agora? O que vai acontecer? Mas eu não gostaria, se posso voltar sobre, não gostaria que a gente entrasse um pouco na mesma facilidade que a mídia justamente produz, pensando que, ou deixando as espectadoras pensar que a questão da inadequação seria fundamentalmente a inadequação do corpo. Eu acho que a mídia muito sugere essa ideia que os problemas da nossa subjetividade fundamentalmente seriam problemas de corpo. E uma das maneiras é essa, de nos convencer que nós nos sentimos inadequados porque não temos os pectorais que precisam, no meu caso, ou o peito que precisa, ou sei lá qual. Eu acho que esses sentimentos de inadequação relativamente ao corpo são quase sempre, são mais fáceis de serem indicados, porque é fácil ir na frente do espelho e dizer, ai, aqui tem um negócio, mas eu quase sempre acho que esse tipo de problemas traduzem inadequações que são muito mais dolorosas e escondidas. O problema é, será que eu sei responder ao amor do outro? Será que eu sei responder à expectativa sexual do outro? Será que ele ou ela que seja é feliz comigo na cama, fora da cama? Será que quando temos que falar junto o que eu digo é interessante? Será que eu sei amar, por exemplo? Esses são problemas muito mais complicados do que não tem lipoaspiração para resolver essa questão. E a minha sensação é que a mídia, entre outras coisas, produz a tradução desses problemas que são verdadeiramente cabeludos, então melhor não tocar nisso, em problemas corporais. A inadequação se torna, eu sou gordinha, sei lá, vou ter que fazer regime. Quando, no fundo, o que propriamente o sujeito receia não é tanto de ter 1 quilo a mais, porque todo mundo sabe que não é isso que impede de encontrar o amor, de amar, desejar, inventar a própria vida, não é isso. Mas o problema é que nessa invenção da vida relacional, com todos, com os filhos, os pais, os amantes, os maridos, mulheres e companhia, nessa vida nós somos o tempo inteiro inadequados. Então, de alguma forma, traduzir isso em termos corporais é um truque.
É mesmo. É um truque. Você está vendo, minha amiga, como é legal pensar sobre as coisas, né? Olha só, eu nunca tinha pensado assim. Você já tinha pensado assim? Então você vai pensando aí que a gente vai para aquele intervalinho, mas nós voltamos correndo aqui pela sua Rede Mulher de Norte a Sul, o canal da Mulher Brasileira. Até já. Nunca continua o mesmo, mas o cenário mudou e eu estou entrando nele agora. E você está vendo pelos meus olhos, ó, meu fogão de micro-ondas da GE, tá? Um bacalhau e um amigo novo, ó, que está entrando, o Marcos, tá certo? Tudo isso no Mestre Cuca, que você vê a partir das 19h30, todos os dias aqui pela sua Rede Mulher de televisão. Você é o ingrediente que faz a diferença. Até lá! Mestre Cuca, oferecimento GE, porque fogão se escreve com 2 letras. Perdigão, a marca mais gostosa. Nascida no apogeu da Segunda Guerra Mundial, a aviação de caça da Força Aérea Brasileira mantém nos dias de hoje o mesmo profissionalismo de seus precursores, assegurando por meio de um preparo continuado a soberania do espaço aéreo brasileiro. Força Aérea Brasileira, asas de um povo soberano. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Tudo o que lhe desejamos, nós ajudamos você a conquistar. Em segundos, esta jovem será vítima de um acidente. Seu crânio não vai resistir ao impacto. Testemunhas vão ver o desespero do motorista. Sua namorada estará morta. Mas você não vai querer ver essa cena. Vai. A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. PARA. Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Mulheres do meu Brasil, vocês não podem perder o nosso programa desta segunda-feira. Nós vamos falar sobre as consequências do uso frequente de sapatos de salto alto. Não vivo sem salto alto. Este vai ser o nosso tema aqui na Rede Mulher de Televisão do Nani Mulher. Te espero, claro, às 5 da tarde, esclarecendo todas as suas dúvidas, inclusive as minhas, sobre salto alto. Até lá! Oi, minha amiga, o seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre a saúde mental da mulher e a mídia. A gente podia fazer um tratado sobre isso aqui num programa, não dá para esgotar um tema tão vasto e que tem tantas nuances importantes, né? Estou recebendo com muita alegria o Dr. Contardo Caligares, que é psicanalista e que escreve na Folha de São Paulo, você sabe, e a doutora Maria das Graças, que é psiquiatra da Escola Paulista de Medicina Atual, Unifesp, né, doutora? Eu sempre... Mas ninguém consegue falar muito Unifesp, né? Eu acho que não. Não dá. Escola Paulista, Escola Paulista de Medicina, né? Pois é. Então nós já conversamos uma beça sobre autoimagem, sobre a imagem que a mídia está vendendo para nós mulheres, a ansiedade que isso gera na gente, o que pode virar essa ansiedade, mas a gente ainda não falou sobre a coisa das músicas de hoje em dia, né? As letras das músicas que fizeram nós mulheres, a minha geração que se matou no feminismo, né? Que se matou para a gente poder estar aqui trabalhando, ocupando nosso espaço, votando, né? Vivo falando nisso também. De repente, será que as meninas hoje são só as cachorronas, as popozudas? E como é que é a outra? Eu nem me lembro. As preparadas, mais. Né? Preparadas. Ou então, outra expressão terrível que tem,
tá tudo dominado, né? Ai, meu Deus. Será que isso é importante mesmo? Ou é mais um modismo, ou é uma coisa que passa? O que o senhor acha aí? Como é que o senhor vê? A tendência é pensar que... Não é que tenha muita simpatia para... É difícil ter simpatia para essas músicas, mas a minha tendência é pensar que precisa deixar espaço para as metáforas. E a gente não pode brincar com as metáforas, quer seja sexualmente, quer seja no jogo da sedução. O mundo se torna muito complicado. Então, também porque eu vivo a metade do tempo nos Estados Unidos, e o politicamente correto é tão... produz um policiamento da vida cotidiana que é problemático, e de uma certa forma, sabe, a pouca aceitação do valor metafórico das palavras, a ideia que se uma criança na escola diz, esse professor, eu vou matá-lo, precisa chamar a polícia, é obrigatório, se você for psicólogo, tem que chamar a polícia. Bom, ou seja, o valor metafórico eventual dessa expressão, que não diz, bom, que não quer absolutamente dizer que você vai matar ninguém. Ao contrário, em muitos casos, como nós sabemos muito bem, a gente diz isso para não fazer. Para não fazer. Então, eu, no que concerne essas palavras que parecem sugerir relações um pouco diferentes daquelas que a gente gostaria, mas, no mesmo tempo, acho que se são tomadas como presidindo a um jogo de sedução, é um jogo de sedução sexual, bom, num espaço lúdico, eu não vejo problema com isso. Ai, graças a Deus. E a senhora, doutora? Eu fico imaginando que se a minha cachorra falasse, ela talvez perguntasse, mas por que tanto espanto com a letra dessa música? Por que vocês estão se ofendendo tanto? Talvez ela perguntasse. Mas eu fico pensando o seguinte, pegando um pouco carona no que o Dr. Caligari estava dizendo, né? Quer dizer, qual será o sentido simbólico disso? Né? Quer dizer, os rapazes do funk estão cantando aí as cachorronas, as preparadas. Outro dia eu estava com uma paciente adolescente, perguntei para ela o que vinha a ser uma cachorrona e o que vinha a ser uma preparada. E ela estava me explicando um pouco algumas diferenças entre a cachorrona e a preparada e tal. Bom, eu acho essa questão muito complexa. Eu acho muito complexa. Porque, por um lado, eu acho que por trás dessas expressões existe uma certa banalização do encontro afetivo, do meu ponto de vista, sabe? Do encontro sexual, do encontro afetivo. Eu vejo nisso uma certa banalização. A minha cachorra, que me perdoe, não tem nada contra a espécie canina, né? Mas eu acho que tem uma banalização do encontro afetivo, do encontro sexual, né? E eu acho que a letra dessa música expressa isso. Falta aprofundar mais, eu acho que falta entrar mais em contato com o simbólico do que tudo isso representa, né? Então, essa é a minha impressão. Mas nós voltamos para aquela questão que o Dr. Contardo estava colocando sobre a falta de crítica da mídia e também uma banalização na medida que a solução vem na frente do problema, não um aprofundamento. Será que nós estamos nos tornando superficiais? Mas será que também nós estamos nos tornando um pouquinho caretas? Porque, afinal, falando em banalização, 30 anos de Hollywood com beijos sempre do mesmo jeito, cada um virado para lá, igual, querida. Essa aí não é uma banalização, caramba? Então, que finalmente a gente diz, cachorrão, tá, pelo menos muda alguma coisa. Também sabemos que não é por isso que esses jovens e adolescentes não vão encontrar complexidades maiores nas relações amorosas e sexuais. Não é por isso também necessariamente que esses comportamentos que são assim, que não são nem comportamentos, esses comportamentos que valem na dança no momento de uma sedução, não é por isso que eles vão dominar as relações sociais no futuro, não é que eles vão tratar todas as mulheres nos escritórios dizendo, olá, cachorrona. Não, isso não vai acontecer. E talvez não acontecerá justamente porque num espaço lúdico lá todo mundo vai achar engraçado se tratar desse jeito. Então...
Nenhuma doença à vista por causa disso, pelo jeito, né? E em cima, e tem uma coisa que eu queria perguntar ainda, em cima do que o senhor falou logo no comecinho, que o senhor disse assim, sobre a capa, não me lembro da revista da época, né? A capa que fala da cirurgia plástica e tal. E a coisa de virar compulsivo isso, se eu fizer uma, eu vou fazer 20, 30. Por favor. Não, uma é ainda... Uma vai. Uma vai. 2 é um problema muito sério. 3, aí... por que é um problema sério? Não é a razão pela qual é um problema ou se torna um problema é porque fica imediatamente claro que a mulher ou o homem também, então a pessoa, na verdade, está entrando num processo onde sofre de tal forma de sua inadequação, está traduzindo em termos corporais uma inadequação tão fundamental que pode continuar, sabe, para sempre. E existem extremos que, por exemplo, essa reportagem, porque a reportagem é toda bonitinha, não fala, é possível nos Estados Unidos encontrar até sites na internet de pessoas que pedem para melhorar a sua aparência a amputação de um dedo, de 2 falanges. A transformação corporal, quando a gente entra numa patologia da inadequação, vai muito longe. Se torna uma verdadeira loucura. É aí que precisa tomar cuidado, né? Nós temos uns minutinhos finais de programa. Eu gostaria das considerações finais dos nossos convidados aí para fechar essa mesa. Vamos lá, doutora Maria da Graça. Eu diria o seguinte, eu acho que seria muito legal se nós pudéssemos aproveitar as nossas sensações de inadequação para refletirmos um pouco, né, sobre quem e a que nós queremos atender, né? Queremos estar de acordo com quem, queremos estar de acordo com o quê, né? Eu acho que seria legal aproveitar, porque eu acho que o sentimento de inadequação existe mesmo, e a mídia facilita muito isso. Então vamos aproveitar isso e tentar aprofundar um pouco mais e pensar que sentimento de inadequação realmente é esse. O que isto representa e simboliza num nível um pouco mais profundo. Eu daria essa sugestão para as telespectadoras. Dá um truque no truque. Não um truque no truque, exatamente. Inadequada para quê? Inadequada para quem? A quem que eu estou atendendo? A quem que eu estou querendo... Né, o que isto resolve na minha vida? No que isto me deixa mais feliz? No que isto me ajuda a amar melhor? No que isto me ajuda a receber mais amor? E por aí. Eu acho que entrar numa reflexão por aí. Muito bom, hein? A dica da doutora para você. Doutor Contardo, por favor. Então, dar uma dica sobre um outro aspecto da questão, porque a dica é a seguinte, quando nós lemos na imprensa, pois é o nosso tema, né? Na imprensa, reportagens sobre, por exemplo, sobre doenças, em particular doenças entre aspas, porque às vezes não são doenças, são simplesmente formas de sofrimento mental, sei lá, ansiedade, isso foi uma outra capa 10 ou 15 dias atrás, como se fosse uma grande novidade, né? Bom, é muito importante ler, porque é sempre importante se informar. É importante saber que, por alguma razão que eu entendi direito, sobretudo nos últimos tempos, parece que a mídia está gostando de nós apresentar os problemas como se estivessem sempre na hora de estar sendo solucionados, como se existisse uma mágica para resolvê-los. Não é assim. Não é assim. Não então, dá para acreditar nisso, não né? dá para acreditar nisso tão facilmente. É, isso aí. Bom, eu quero agradecer muito a presença do Dr. Contardo Caligares, doutora Maria das Graças aqui no Saúde Feminina de hoje. Lembrando a você que o nosso tema de amanhã é hiper e hipotiroidismo, ou ao contrário, hipertiroidismo, tanto faz, não é? Você vai ficar agora com o programa Mãe de Gravata com o nosso Rony Fon aqui pela sua Rede Mulher de Televisão, de norte a sul, o canal da mulher brasileira. Até amanhã.